Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui na nossa série de Batalha Espiritual. Hoje é a aula 3, creio que vai ser uma aula um pouco mais longa que as aulas anteriores, porque a gente vai fazer com base no capítulo 4 do livro do Nicodemos, e até o momento esse é o maior capítulo. Mesmo tendo resumido, acho que ainda vai ficar um pouco longo. Hoje a gente vai abordar as bases bíblicas e refutar biblicamente os principais ensinos da batalha espiritual, e espero que seja bênção aí para vocês. A Rose aqui mais uma vez me dando a honra de ministrar junto comigo. Tudo bem com você, Rose? Tudo bem? Paz Senhor, povo de Deus. Vamos aí para mais um estudo, né, William? Amém. Espero que vocês estejam gostando, né? A gente ainda não está tendo feedback de vocês, porque a gente está gravando antes de lançar. Aqui no momento que a gente está gravando o vídeo, o primeiro vídeo vai sair amanhã. Mas espero que o feedback seja positivo e que esteja sendo uma bênção aí na vida de vocês. E antes da gente começar, né, aqueles recados básicos. Curta o vídeo para ajudar a gente, compartilha com aquela pessoa que você sabe que vai ser edificada com este conteúdo. Se você é novo por aqui e não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo. E você também, se quiser, pode fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, o link está aí na descrição. Fazendo parte do grupo, lá a gente vai falar as regras para você concorrer no final desse estudo ao sorteio do livro que a gente está usando aqui, né? O livro de Batalha Espiritual do Nicodemos. E para você que não ganhar o livro no sorteio, você pode comprar aí pelo link da Amazon na descrição do vídeo, que comprando por esse link você ajuda a gente aqui no canal. Agora, dado esses recados iniciais, né, chega de enrolação e vamos logo para o conteúdo do vídeo de hoje. Bora lá. Então vamos começar aqui falando sobre a doutrina do mapeamento espiritual. Como a gente aprendeu no vídeo anterior, essa doutrina aí ensina que quando a gente vai evangelizar algum local, a gente deve fazer todo um mapeamento lá, descobrir quais são os demônios responsáveis por aquela região e fazer alguma espécie de oração de guerra, algo assim, para poder expulsar os demônios de lá e assim poder evangelizar aquele local. Só que se a gente for olhar na Bíblia, a gente não vê os apóstolos, ninguém fazendo isso quando vão evangelizar algum lugar. Eles simplesmente vão lá e evangelizam. E olha que a região em que o Novo Testamento foi escrito era a região mais idólatra possível. Eles adoravam vários deuses. E a gente vai ver até aqui um exemplo. Vou pedir para a Rose ler para a gente aí a passagem de Paulo em Atenas, que está lá em Atos 17, do 15 ao 31. E se preparem que hoje eu vou pôr a Rose para ler bastante. Acho que o que a gente não leu de Bíblia nos vídeos anteriores, a gente vai ler nesse. É Atos 17, versículo 15 ao 31. Vamos lá. Os irmãos que acompanhavam Paulo e o conduziram até Atenas, partindo depois com orientações para que Silas e Timóteo se reunissem com ele, assim que fosse possível. Paulo prega Jesus em Atenas. Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. E sobre esse tema dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios, obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente a todos aqueles que ali estivessem. Então, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que se deseja comunicar esse tagarela? Os outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe questionaram: podemos revelar-nos que nova doutrina é essa sobre qual dissertas? Pois estas nos apresentam
está nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias. Porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outro assunto senão falar e procurar saber as últimas novidades. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: Caros atenienses, percebo que, sob todos os aspectos, sois muitíssimos religiosos. 23. Pois caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração, encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido, em letra maiúscula. Ora, pois é exatamente a este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo de tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego, e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus, assim, procedeu para que a humanidade o buscasse e, provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declaram alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com rigor de sua justiça, por meio do homem. Para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Amém. Então a gente vê, Paulo chegou lá em Atenas e viu lá o tantos de deuses que eles adoravam. E Atenas, a Grécia em si, era um lugar muito idólatra, mas Atenas era mais idólatra ainda. Dizem que era mais fácil você encontrar uma estátua de um deus lá do que um ser humano, de tão idólatra que era. Então se tinha um lugar lá que pode-se dizer que podia ser povoado por demônios, seria Atenas. E Paulo chegou lá, ele simplesmente pregou o evangelho e ainda utilizou essa idolatria deles como um ponto assim para apresentar o Deus verdadeiro. Ele não chegou lá querendo expulsar o demônio, mapear a cidade, não. Ele simplesmente pregou o evangelho e os atenienses ainda ficaram interessados no que ele tinha a dizer. Então, essa doutrina, a gente vê o quanto é estranha essa doutrina de para evangelizar, primeiro você expulsa os demônios para depois evangelizar, como se o próprio evangelho não fosse poderoso o suficiente para fazer bater em retirada qualquer demônio que estivesse no local. Sim. Ele usou de estratégia aquilo que já existia, né? Estudar o território, saber a cultura, conhecer o povo, para você trabalhar em cima daquilo que você tem. Isso sim, é uma boa estratégia, sim, né? Agora, tentar descobrir, aqui vive o demônio tal, vamos destronar eles, tirar eles dos seus tronos, que senão o evangelho não vai fluir. O Nicodemos até conta no livro lá, que esse pessoal da batalha espiritual cita um caso de um cara que estava no lugar, recebeu um folheto e nem deu bola pro folheto evangelístico,
mas quando ele chegou aqui no Brasil, de repente ele se converteu. No dizer deles é porque naquele lugar os demônios ainda não tinham sido expulsos. Aqui já, então o evangelho aqui foi mais eficaz na mente dele. Né? Só de a gente mencionar, a gente já percebe o quanto são estranhos esses ensinos. Né? Sim, exatamente. Vamos aqui para o próximo ensino, que ao meu ver é um dos ensinos mais problemáticos dos movimentos de batalha espiritual, que é o ensino das maldições hereditárias. Que, como a gente viu, é um ensino que diz que os pecados cometidos pelos nossos antepassados podem nos afetar assim, diretamente, a ponto de a gente precisar fazer uma libertação aí para que a gente pode estar pagando pelo algum erro dos nossos, sei lá, pais, avós, bisavós. E para começar, mais uma vez, não há na Bíblia nenhum indício assim de que essa doutrina seja verdade. O que talvez passa mais perto, que é o que eles mais se baseiam, é Êxodo 20, verso 5. Você pode ler pra gente, Rosa? Sim, peraí que eu vou ver aqui. Não te prosperarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Aí, não, tá vendo, William? Tá claro, o próprio Deus falando que castiga a iniquidade dos pais e dos filhos, aí você falando que não ensina, tá aí o versículo. Sai dessa agora, William, quero ver. Só que uma coisa que a gente aprende na teologia é que a Bíblia ela deve ser colocada dentro do seu contexto e você deve pegar a Bíblia como um todo, e não versículos isolados. E Êxodo 20, versículo 5, deve ser lido à luz de Ezequiel 18. Então, se a Rose puder ler pra gente aí o capítulo 18 de Ezequiel todo, é um capítulo longo, mas se tem uma das coisas que eu acho que é importante vocês puderem gravar desse estudo de hoje é esse Ezequiel 18 para você. A próxima vez que alguém vier com esses ensinos de maldição hereditária, você taca Ezequiel 18 nessa pessoa, porque eu acho que mais claro que Ezequiel 18 assim, para refutar esse ensino não tem. Vamos lá. Esta palavra do Senhor veio a mim neste termo. Que quereis dizer quando citais este antigo adágio no meio do povo de Israel? Os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que ficaram embotados? Tão certos quanto eu vivo, eis que prometo, diz o Senhor Deus, nunca mais se mencionará este dito popular em Israel. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho, e aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. Se um homem for justo e proceder com retidão e verdade, não comerá alimentos sacrificados, nem frequentará os santuários pagãos erguidos no alto dos montes, tampouco levantará seus olhos em devoção a muitas imagens de ídolos espalhadas pela nação de Israel. Este homem íntegro também não seduz mulheres casadas, contaminando-as, tampouco tem relações sexuais contra uma mulher com uma mulher nos dias de sua menstruação. O homem justo não oprime a ninguém, antes devolve corretamente o que aceitou como garantia no acordo de empréstimo. Não comete furtos nem roubos, antes divide a sua própria comida com os famintos e veste o que não tem roupas. Não empresta visando lucro, nem cobra juros. Reprime suas atitudes a fim de não cometer algum erro e procura julgar com justiça, imparcialidade, todas as questões humanas. O justo age de acordo com as minhas leis e princípios e obedece fielmente os meus mandamentos. Assim, este ser humano justo e leal tem o direito de viver. Oráculo do Senhor Deus. Contudo, supomos que ele venha a ter um filho bruto e violento, que se apresse em derramar sangue, ou que se torne ladrão, ou ainda que faça qualquer maldade a um de seus semelhantes. Ora,
Embora o pai não tenha pessoalmente cometido nenhum desses erros, esse filho insensato come carne sacrificada a ídolos nos templos pagãos nos montes, seduz e contamina a mulher do próximo, engana, oprime os pobres e necessitados, furta e rouba, e ainda se apropria indevidamente de tudo quanto lhe foi confiado, por penhor, por conta de empréstimo. Frequenta templos pagãos, presta culto a imagens idólatras e abomináveis, busca altos lucros mediante os empréstimos que realiza e cobra juros. Sendo assim, eis que te indago: porventura deverá viver um homem com este caráter? Ora, claro que não viverá. Certamente morrerá por conta de todas essas malignidades praticadas. Será, pois, culpado por sua própria morte. Agora suponhamos que este filho tenha ele mesmo um filho que lhe vê todos os pecados que seu pai comete, e embora o observe de perto, decide não os cometer, assim procede. Este filho não come nos santuários que há nos montes, nem olha para os ídolos que estão na casa de Israel, não adultera, nem contamina a mulher do próximo, não subjuga ninguém, nem exime penhores, garantias para os empréstimos que faz, não se mete em furtos e roubos, mas reparte o próprio alimento com quem passa fome e ainda fornece roupa aos despidos. Ele procura manter as suas mãos longe de erro e do pecado, não empresta ambicionando lucro, tampouco cobra juros. Obedece do coração às leis e procede conforme os meus mandamentos. Ora, o homem assim não morrerá por causa de impiedade do seu pai. Esse filho, justo, ser humano, com certeza viverá. Entretanto, seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade. Porquanto praticou exortação, roubou seu próprio patrício e fez tudo quanto era errado e maldoso contra os seus semelhantes. Contudo, ainda podereis perguntar: por que o filho não partilha igualmente a culpa do pai? Ora, se o filho procede com retidão e justiça e procurou praticar todos os meus estatutos e os cumpriu com toda certeza, ele viverá. O indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim, a justiça, do justo será creditada, a malignidade dos ímpios lhe será devidamente cobrada com a vida. No entanto, se o ímpio se converte de todos os seus pecados cometidos e passar a obedecer os seus decretos e praticar o que é justo, verdadeiro, com certeza viverá e não morrerá. Não se fará recordação de nenhuma das suas ofensas que cometeu, por causa das atitudes corretas que passou a exercer, e ele viverá. Afinal, teria eu alguma alegria na morte do ímpio? Palavra do Senhor, o soberano Deus. Ao contrário, porventura não me dá muito prazer ver o ímpio converter-se dos seus maus caminhos e viver? Se, porém, um justo se desviar da verdade da justiça e cometer erros e pecados e todas essas práticas abomináveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum de seus possíveis atos justos será levado em conta, devido à infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que praticou. Sem apelação ele morrerá. Porém, costumais argumentar: o caminho do Eterno não é justo? Ouve bem, ó casa de Israel. Porventura o meu caminho não é justo? Ou não são os vossos muitos caminhos que são injustos? Se uma pessoa justa desviar-se da verdade e cometer pecado, ela morrerá por conta do seu erro, por conta da malignidade que praticou, e morrerá. Mas se um ímpio se desviar de sua maldade e fizer o que é reto, justo, ele conservará a sua própria vida. Por refletir sobre todas as ofensas que cometeu e se arrepender de havê-la praticado,
desviando-se delas. Esta pessoa com certeza viverá e não morrerá. Contudo, não perecerá, desculpa. Contudo, a nação de Israel costuma dizer: o caminho do Senhor não é justo. Ora, ora. Então meu caminho não é justo, ó casa de Israel? Ou será que não são os vossos caminhos que são injustos? Portanto, ó nação de Israel, eu mesmo vos julguei, a cada um de vós segundo os vossos próprios caminhos. Palavra do Senhor Deus. Vinde, pois, depressa e convertei-vos todos vós de todas as vossas transgressões, a fim de que a malignidade não vos lance à perdição. Livrai-vos de todos os erros e maldades que praticastes contra a minha pessoa. Criai em vós um coração renovado e um espírito novo, porque havereis de escolher a morte, ó casa de Israel. Porquanto não tenho nenhum prazer na morte de quem quer que seja, afirma o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Amém. Agora acabou as passagens longas, tá? Os próximos versículos que você vai ler vão ser mais curtinhos. Mas é que esse capítulo ele tinha que ser lido todo, porque mais claro do que isso não tem, né? O capítulo é bem claro, né? Ezequiel escreveu o livro dele quando a nação de Israel tinha sido levada cativa lá para a Babilônia. E o pessoal de Israel estava dizendo que eles estavam sendo castigados por causa dos pais deles, os pais deles que pecaram e eles que tinham sido levados cativos lá para a Babilônia, estavam pagando por esse erro. E aí eles citavam um ditado lá da época que os nossos pais comeram uvas verdes e os nossos dentes é que se embotaram, né, se estragaram. O Nicodemos ainda traduz para os nossos dias, né, que os nossos pais comeram a feijoada e a gente é que está tendo a dor de barriga. E aí Deus fala, não, eu não estou castigando vocês pelos pecados de seus pais, eu estou castigando vocês pelos seus próprios pecados. E aí ele cita os exemplos, que digamos que um pai aí foi um tranqueira, fez tudo de errado. Se o filho dele vê o que o pai fez e não seguir pelo mesmo caminho, seguir o caminho da justiça, ele não vai castigar esse filho. Da mesma forma, o pai que andou no caminho da justiça, mas o filho fez tudo ao contrário, ele também não vai castigar esse pai. E se a pessoa que está no caminho contrário se arrepender e passar a andar no caminho da justiça, ele também vai perdoar. Então ele dá todos os cenários possíveis aí para refutar sem sombra de dúvida a maldição hereditária. Então Êxodo 25, Deus visita a iniquidade dos pais e dos filhos, sim, se os filhos seguirem no mesmo caminho dos pais. Exato. E é muito interessante, né, fazer essa analogia, entender essa visão que Deus passou pra gente. Porque até então a gente tem muito a visão de Adão, né? De Adão e Eva que comeu o fruto proibido. Sim, eles tiveram ali um passo errado. Sim. Talvez esse seja a única maldição hereditária que a Bíblia ensina seja essa, a de Adão. O resto... Que a nossa carne, no caso, a gente paga por isso, né? Sim. Mas o resto das suas ações é você mesmo que vai pagar por elas. E até mesmo, se a gente falar assim pelo pecado de Adão, a gente vê também bem claro em Ezequiel 18, né? Adão pagou e a gente que Adão comeu, a gente que está pagando. Então é simples, não cometa os mesmos erros de Adão. Só que a gente está cometendo e por isso a gente está pagando. Então a gente está pagando pelos nossos pecados porque a gente está cometendo os mesmos pecados que Adão cometeu. Uhum. Talvez seja esse o espinho na carne que todos nós temos, né? Que é lutar contra o pecado. Sim. A nossa carnalidade, o nosso eu, nossa vontade, os nossos desejos. E nós, infelizmente, tende muito a fazer o que é errado do que é certo, né? Então a gente tem que lutar muito para fazer o que é certo. Infelizmente. E para pegar agora também um versículo do Novo Testamento para refutar essa doutrina, a gente vê a Bíblia ensinando claramente que Cristo nos livrou da maldição da lei, que está lá em Colossenses 2, dos versos 13 ao 15, se a Rose puder ler, esse é mais curto. Colossenses 2? Isso, 13 ao 15. Diz assim: E a vós outros
estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz e despojando as autoridades, poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. A gente vê aí falando que a partir do momento que a gente se rende a Cristo, a gente vem pro Evangelho, ele pegou toda aquela maldição da lei, as ordenanças que a gente é incapaz de cumprir, e cravou lá na cruz junto com Cristo. Então, você não tem maldição nenhuma sobre você a partir do momento que você aceitou Jesus. Tudo isso foi removido. Eu não tenho que tentar descobrir se algum antepassado meu fez algum pacto, alguma coisa que está respingando em mim, porque com Cristo tudo se faz novo. Então, para mim, acho que a maldição hereditária de todos os ensinos do movimento da batalha espiritual é o pior. É um ensino diabólico. Acho que não tem outra palavra para definir. Verdade. Agora, partindo para espíritos ou demônios territoriais, né, que é o que a gente também já viu, a doutrina que acredita que existe um demônio aí responsável por cada área geográfica do mundo, né, e muitas das vezes os pecados que são recorrentes em determinados lugares é por causa dos demônios chefes que comandam aquele lugar. E as bases bíblicas utilizadas são principalmente Daniel, capítulo 10, versículo 13 e 20, e o Marcos 5, versos 20. Então, essa coisa que puder ler pra gente, primeiro o Daniel 10, os versos 13 e 20. 10, 13 e 20, né? Isso. Vamos lá. Daniel, capítulo 10, versículo 13 e 20. Diz assim: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Versículo 20. Ao que ele acrescentou: Sabes por que eu vim a ti? Contudo, agora terei que retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia. Todavia, logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. Então a gente vê essa passagem falando, né, sobre o príncipe da Pérsia e da Grécia. E o problema dessa passagem é que ela não dá muitos detalhes sobre o que sejam esses príncipes da Pérsia e da Grécia aí que resistiu ao Gabriel quando ele foi atender a oração de Daniel. Tudo leva a crer que eram demônios mesmo, mas o livro não está querendo ensinar que eram demônios responsáveis por aquela área, mas talvez eram demônios que estavam agindo lá naquele momento, não que eles eram responsáveis por aquelas províncias, né? E o outro versículo que utiliza é o Marcos 5, versículo 10. Você lê pra gente, Luz? Marcos 5, verso 10. O 5, versículo 10. E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Então essa é a passagem lá do Gadareno, né, que Jesus expulsou o demônio para uma legião do Gadareno, e utilizam essa passagem para dizer que esses demônios, na verdade, eles não queriam ir para outra região, porque na outra região já tinha demônios responsáveis por lá, então eles iam ter que tentar se adequar àquela região, e eles já estavam acostumados lá em Gadara, por isso falaram para Jesus não expulsar eles de lá. Só que, novamente, o texto não está dizendo isso. E quando a Bíblia se cala, a gente se cala também. A gente não pode colocar nela palavras que ela não está dizendo. A gente não sabe exatamente por que eles não queriam sair da região, apesar que Marcos 5:10 é que fala que eles não queriam sair lá da região. Mateus 8, que é a passagem de Mateus que narra esse mesmo episódio, eles nem citam que queriam sair da região. E o Lucas 8:31 diz que, na verdade, eles não queriam ir para outro lugar, né? E
não daquela região, né? Se você puder ler pra gente Lucas 8:31, é a mesma passagem, né, só que narrada do ponto de vista de Lucas. Vamos lá. Diz assim: e suplicavam a Jesus que não os mandassem para o abismo. Então tá aí, ó. Os demônios falaram para Jesus não mandar eles para o abismo. O abismo na Bíblia é o lugar onde os demônios ficam, né, de onde eles vêm, e é o lugar onde no milênio Satanás será preso, né? Eu disse que era o último versículo, mas tem acho que mais uma passagem que é o Apocalipse 20, versos 1 e 3, do verso 1 ao 3. 1 ao 3 Isso. diz assim: então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Amém. Então a gente vê que, de acordo com Lucas, não é que eles não queriam sair da região, eles estavam falando para Jesus não mandar eles lá pro abismo, não mandar eles lá para a prisão. Era isso que os demônios eles não queriam, era sair daqui do mundo e voltar lá para o inferno. Eles queriam ficar aqui, e não que eles não queriam sair daquela região. Então, essa passagem ela também não dá margem para a doutrina dos espíritos territoriais. Alguma coisa a acrescentar até aqui, Rosa? Não. Do tanto que eu já te fiz falar, né? Não, tá tranquilo. E a gente vê, né, que o Novo Testamento, na verdade, ensina que os demônios ele agem não em regiões geográficas específicas, mas que eles agem no mundo inteiro. Eles são organizados, existem demônios que se dividem em cada área porque eles não são onipresentes, né? Eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas não significa assim uma região que o diabo esse lugar fica para você, esse para você, esse para você. Porque o mundo é de Deus, né? Então não tem como o demônio ser responsável por cada região do mundo. Sim. E a gente também vê na Bíblia ensinando que os demônios eles querem habitar pessoas e não lugares. A gente vê isso lá em Mateus 12, nos versos 43 ao 45, que é a passagem que Jesus fala que quando o espírito sai de um homem, ele anda por lugares desertos e quando ele não encontra morada, ele tenta voltar lá para aquele homem de novo, e se ele encontrar a casa vazia, ele traz mais 7 com ele. Então a passagem dizendo que o diabo ele quer habitar pessoas, ele não quer ficar dominando regiões específicas, ele quer habitar o ser humano. Que por através do ser humano ele pode fazer muito mais destruição. Sim. Né? Sim. Então, eles não querem assim agir, não. O demônio não quer Brasília, não quer o Iraque, não quer a Ucrânia, o demônio quer agir no ser humano. E indo aqui para a conclusão do estudo de hoje, esses ensinos do movimento da batalha espiritual, por mais que eles não admitam, eles atacam direta ou indiretamente a suficiência de Cristo. Pois a Bíblia deixa bem claro que o Evangelho, que Cristo é o poder de Deus para aquele que crê. E ainda diz que se alguém está em Cristo, né, é nova criatura. Está lá em 2 Coríntios 5:17. E diz também que não há mais condenação para o crente, está lá em Romanos 8:1. Então, a partir do momento que a gente apela para essas estratégias de quebra de maldições hereditárias, expulsão de demônios de crente, mapeamento de regiões antes do evangelismo, no fundo, o que essas pessoas estão dizendo é Cristo e o Evangelho não são suficientes, a gente precisa de uma estratégia a mais. Só aceitar Jesus não basta, só o Evangelho pregado por si só não basta, a gente precisa de outras estratégias. E aí Cristo deixa de ser Deus, porque ele não é mais o suficiente para essas pessoas.
mesmo que se você perguntar para elas, elas vão dizer, claro que é, mas é que esses ensinos, se a gente for seguir eles, a conclusão que chega é que Jesus não é o suficiente. Verdade. E é isso, gente. Deixem aí nos comentários também a opinião de vocês, se vocês concordam, discordam, deixem os pontos de vista de vocês aqui. Aqui ninguém tá querendo ser dono da verdade nem nada, o que a gente está tentando é seguir o que a Bíblia está dizendo, que não significa que a gente pode estar certo na nossa interpretação. Somos falhos e podemos estar interpretando errado. Então, deixem aí os seus pontos de vista que a gente vai querer saber. Alguma coisa aí para acrescentar, Rosa? Não, até mesmo divida conosco, né? Alguma dúvida, pergunta. Se o William souber responder, ele responde para vocês. Sim, a minha resposta é sempre, eu vou consultar a Rosa e já volto. Tá, vai. Então a gente faz um esforço e tenta ajudar, tenta responder, pessoal. A ideia aqui não é em nenhum momento negar a batalha espiritual, como já foi falado nos outros vídeos. Ela existe, o diabo é real, ele é mau, ele age no mundo e a gente precisa estar preparado para essa batalha espiritual. E o nosso manual da batalha espiritual deve ser sempre a Bíblia, não o seminário ou o curso do fulano de tal, tem que ser a Bíblia. Não que fazer curso seja errado, se o curso estiver fundamentado na Bíblia, amém. Isso mesmo, até porque a gente já desde o começo vem falando sobre a batalha espiritual, que a gente tem que vestir a armadura de Cristo, né? Então, estar totalmente preparado e entender o que significa isso, né, no mundo espiritual. E por muitas vezes, muita coisa a gente só vai vencer vivenciando uma vida com Deus em oração. E é isso, gente, a gente vai terminando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, Deus abençoe. Até mais. Amém.